Então, pessoal, continuando aqui, eu estava falando o quê? Que aquele erro ele se originou por causa desse cara aqui, ó, o implementation que estava escrito errado, né? Então eu tinha comido uma letra aqui. Um outro erro que é possível de ocorrer também, que é normal, é nós escrevermos o nome da biblioteca errado. Ou seja, se eu escrever aqui, ó, sxx e tentar sincronizar, ele vai carregar e vai gerar um erro para nós, failed to resolve, ou seja, ele não conseguiu encontrar essa biblioteca aqui por causa do nome que está errado. Então, às vezes, por desatenção ou por algum outro motivo, a gente pode acabar errando e se perdendo no desenvolvimento, tá? Então, esse é um outro tipo de erro que pode ocasionar e agora vocês sabem um possível motivo, correto? Então, vamos apagar aqui e sincronizar novamente. Então, aqui ele configurou com sucesso, perfeito, podemos continuar. Sendo assim, nós vamos aqui para o activity-main.xml e agora que a gente fez a importação da biblioteca, se nós procurarmos o Floating Action Button, ele vai aparecer aqui, perfeito? Demos o Enter para ele auto-preencher. A largura do Floating Action Button vai ser o wrap content, a altura também. E então ele já apareceu aqui, né? O botãozinho redondo, perfeito. Só que nós precisamos inserir aqui o ícone dentro, né, do botão. Ou seja, na nossa aplicação, né, final, nós possuímos um ícone aqui dentro, ok? Perfeito, então. Então, vamos pegar aí e fazer esse esqueminha aí. Vamos criar esse ícone, perfeito? Então, vamos lá. Sendo assim, primeiro a gente tem que criar um atributo que ele vai chamar src_compat. Só que ele não aparece aqui. Por que que ele não aparece aqui? Porque vocês lembram daquele namespace que a gente deletou no começo? Que ele estava cinza? Agora a gente vai precisar importar esse cara, porque é com ele que a gente vai trabalhar agora. Então aqui é só colar. Aqui ele está cinza, né? Porque a gente ainda não usou o src compat lá embaixo. Só que agora a gente vai acessar aqui app src compat. E aqui é onde a gente vai apontar alguém que está dentro da pasta Drawable, que é aqui que ficarão nossos ícones, nossas imagens, etc. Só que para isso a gente precisa criar o nosso ícone dentro da pasta Drawable aqui, né? Então, pessoal, vamos fazer a criação do ícone, certo? Antes, só colocar um margem de 16 dp, né? Para o botão não ficar colado ali. E vamos fazer a criação do ícone. Para fazer essa criação do ícone, nós temos que vir aqui na pasta Drawable, botão direito, New, e vamos em Image Asset. Aqui no Image Asset, nós vamos no Icon Type selecionar Action Bar and Tab Icons. Aqui vamos deixar o nome dele de IC_FAB, que é de Floating Action Button. Asset Type Clip Art. E aqui no Clip Art é onde nós escolhemos qual imagem nós queremos colocar para o nosso ícone. Então, aqui pode ser essa mesmo que está, Group ADD. O tema seria o estilo desse ícone, se ele vai ser claro, se ele vai ser escuro ou se ele vai ser customizado, ou seja, a gente define uma cor aqui dentro. Eu vou deixar essa cor azul mesmo, damos o Next. Aqui ele vai criar os ícones de acordo com a densidade da tela, ou seja, se for tela maior, ele seleciona o ícone menor, se for uma tela maior, ele seleciona um ícone maior, perfeito? Então aqui demos o Finish
e foi criado o IC_FAB. E aqui no src compat, a gente vai apontar para a pasta drawable e selecionar o IC_FAB. Então, podem perceber que aqui já foi inserido o nosso ícone. Perfeito. Só que ainda o src, vamos fechar aqui, o src compat ainda está dando um problema. Por quê? Ele está falando que para usar um vector drawable compat, nós precisamos setar uma configuração lá no nosso Gradle, beleza? Então, é isso que nós iremos fazer agora. Então, a gente precisa setar esse vector drawables.useSupportLibrary como verdadeiro, como true, lá no Gradle Scripts, né? Então, dentro da estrutura do Gradle Scripts, a gente vem em build.gradle no módulo app, e aqui dentro de default config, a gente vai inserir aqui, né, permitindo o uso da lib de suporte no build de configuração. Então, perfeito. E aí a gente chama o vector drawables, aqui não precisa desses parênteses, ponto useSupportLibrary, e passamos o valor true para ela. E depois disso, sincronizamos o nosso projeto, porque mexemos no build.gradle, né? Fez a sincronização e a gente volta para o nosso ActivityMain.xml e ele já não está mais dando problema. Sendo assim, perfeito, só que ainda falta a gente organizar o nosso layout, né? Então, esse é o momento da gente verificar na documentação do Material Design como é que nós fazemos isso. Ou seja, seguindo a nossa fonte, né, que é a documentação oficial, o que ele diz aqui? Ó? Material Design, o Floating Action Button. Então, aqui vai ter esse link, eu vou deixar na descrição para vocês. Então, vocês vão poder consultar aí, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais. Tem outros componentes aqui também, né? É interessante dar uma olhada, tá? Então, aqui ele fala um pouco sobre o Floating Action Button e ele explica como a gente deve usar esse cara. Para a gente usar o Floating Action Button, nós devemos utilizar ele dentro de um cara chamado Coordinator Layout. E é esse cara que nós iremos utilizar agora, perfeito? Então, voltando para o nosso projeto, a gente vai ter que englobar o Floating Action Button dentro do Coordinator Layout. Nesse caso, como a gente já está com 3 botões aqui, vou fazer o seguinte. Vamos já criar, então, o Coordinator Layout aqui em cima e depois a gente joga os botões para dentro do Coordinator Layout, perfeito? Então, aqui vai ser a largura Match Parent e a altura também, ou seja, por que todo mundo sumiu aqui na pré-visualização? Porque como ele é Match Parent de largura e altura, ele está pegando a mesma largura e a mesma altura do pai dele, que é o Linear Layout. E o Linear Layout pega toda a tela, por isso. Então, aqui ele jogou todo mundo para baixo, né? Por isso que a gente vai ter que colocar os caras dentro do Coordinator Layout. Perfeito. Além disso, a gente tem que colocar os namespaces aqui, né? XMLNS, né? A gente precisa inserir esses caras aqui dentro. Então, vamos copiar do Linear Layout aqui, ó. O Tools e o Res Auto. Então, aqui colocamos os dois namespaces, né? Perfeito. E agora vamos jogar os botões para dentro do Coordinator Layout. Então, apaguei. E aí, jogou para dentro do Coordinator Layout, ou seja, bagunçou o nosso layout, né? Então, aqui, ó, dá para nós percebermos que o Flat Button ele está junto com o botão elevado aqui centralizado. E o Floating Action Button ficou lá na parte superior do lado esquerdo. Então, vamos organizar esse layout. Para nós organizarmos esse layout, primeiro a gente tem que trazer o Flat Button aqui para o lado superior direito, né? Então, vamos aqui no Flat Button.
Aqui o flat button é esse cara, né? E o layout gravity dele, vamos deixar como end. Em vez de ele ficar centralizado, vamos deixar como end, ou seja, ele foi lá para o lado direito, ou seja, o end, que é o fim do coordinator layout aqui em cima. Perfeito. O botão elevado, ele já está centralizado. Perfeito. E agora falta só a gente posicionar o nosso floating action button aqui embaixo, né? Então, vamos colocar aqui um gravity para ele, né? Então, layout gravity. Então, só vou escrever gravity, ele completa. E aqui nós vamos utilizar duas opções, ok? Primeiro, a opção bottom, para ele ir lá para baixo. Aí a gente coloca um pipe e right, para ele ir lá para o canto direito. Entenderam, pessoal? Aqui dá para nós usarmos duas opções de gravidade ao mesmo tempo, utilizando o pipe para fazer a separação. Então, aqui nós jogamos bottom e lado direito. Perfeito? Agora, pessoal, o nosso botão é branco aqui, né? Então, voltando aqui, nosso botãozinho é branco, né? Tá feio esse avermelhado, meio rosa, meio lilás, né? Então, tem uma propriedade desse cara que é o Background Tint. App Background Tint. E aqui a gente pode colocar Android, Color White. Perfeito, gente? Então, o botãozinho ficou azul. E agora a gente pode finalizar o nosso layout, né? Para finalizar, a gente pode colocar um evento de clique no nosso Floating Action Button, né? Então, vou fechar os outros arquivos aqui, color XML, string XML, styles e o build Gradle. Perfeito. Agora, pessoal, vamos aqui para o nosso mainActivity.java e vamos criar um evento para esse botão aqui. Então, vamos lá. Só que aqui na MainActivity, como é que a gente faz para recuperar esse Floating Action Button para o nosso código? A gente precisa criar um ID para ele, correto? Então, antes, vamos fazer isso. O Floating Action Button, vamos dar um atributo ID. Vamos colocar como FAB, né? Floating Action Button mesmo. Perfeito. A partir desse ID, a gente consegue manipular ele através do código Java. Então, criar um cara privado aqui, um floating action button, ele não apareceu. Vamos ver o porquê tentar criar aqui dentro. Floating action button. Então, esse cara a gente vai ter que importar a classe dele, por isso que ele não estava aparecendo, né? Então, aqui faz o import. Então, podemos ver que ele importou aqui, ó, daquela biblioteca, né, que a gente está utilizando. E vamos fazer a criação dele aqui fora do método onCreate. Então, private, floating action button, floating action button. Dentro do método onCreate, que é chamado automaticamente quando a gente roda a nossa activity, ou seja, a tela do aplicativo, a gente vai usar o this, acessar o floating action button, que é a nossa variável ali, e a gente vai atribuir para ela, find view by id, aquele cara que representa o componente no XML, r.id.fab. Perfeito. Esse fab aqui, contra o clique, traz a gente para o nosso componente Floating Action Button. Perfeito? Então, continuando, aqui a gente pegou a nossa referência e agora é só criar o evento de clique. Então, this.floatingActionButton.setOnClickListener. E aqui dentro a gente dá um Alt Enter. Opa! Vamos fazer na mão.
set onClick listener, né? E a gente vai criar aqui dentro um new view ponto, ali ele já apareceu onClick listener. Aqui ele vai ficar vermelho porque a gente vai precisar implementar os métodos que esse cara nos obriga. Alt Enter, ele vai aparecer o Implement Methods, a gente dá mais um Enter, seleciona o onClick, dá um Enter e está feito. Sendo assim, a gente pode chamar um toast, que é aquele cara que traz uma mensagem na tela, né? Então, aqui a gente passa o nosso contexto, que é a mainActivity.dis. O nosso texto clicou no Floating Action Button. E o período de tempo, que é o terceiro parâmetro, short, length short, que é um período curto que ele fica na tela e desaparece. Agora é só testar e está pronto. Então, vamos testar aqui. Vou selecionar o meu dispositivo virtual, clicar para rodar e vamos ver como é que ele vai se comportar aí, tá? Opa, deixa eu rodar ele de novo. Deixa eu rodar de novo aqui. Vou rodar aqui. Vamos ver como é que ele aparece e vamos ver também se ele vai aparecer, clicou no FAB quando a gente clicar no Floating Action Button, perfeito? Então, o Flat Button e o botão elevado, a gente não criou nenhum evento, até aí ok, mas no Floating Action Button, clicou no FAB. Beleza, então, gente? Então, fica assim. A nossa próxima aula, nós iremos aí falar sobre outro componente. E qualquer dúvida, vocês têm o meu contato. Pode me mandar um e-mail, pode entrar em contato comigo que a gente vai tirando as dúvidas. Perfeito? Até mais, um abraço.